O meu nome é Jaque, tenho 29 anos e eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história, né? Como eu comecei nessa área, né, dos alisamentos e vou mostrar para vocês um pouco da minha história como cabeleireira. E irei começar, né, contando no início como eu comecei. Então, eu comecei como auxiliar de cabeleireiro, né? E o engraçado é que a área que eu trabalhava era dando suporte ao meu amigo fazer progressivas. Por quê? Naquele tempo, igual vocês sabem, era a progressiva que tinha muita fumaça, aquelas progressivas que o cliente tinha que ficar 4 dias em casa sem lavar o cabelo. E aí eu era uma dessas clientes, é claro, né, que eu ia fazer relaxamento no meu cabelo e ainda jogava a progressiva por cima. Tudo bem, como eu era cliente que eu ia toda semana, eu comecei, né, a me interessar por aquele mundo. Eu achava muito legal tudo, né? E aí o meu cabeleireiro me chamou, né? E falou, já que você não quer vir pra cá me ajudar como auxiliar? Meninas, eu não sabia fazer absolutamente nada. E aí eu fui aprendendo. Cortava o cabelo, eu ia lá, limpava, ajudava ele a segurar as cumbucas, pegava as. Olha, gente, eu fazia de tudo um pouquinho no salão. E foi assim que eu comecei a me apaixonar, né, pela área do salão de beleza. Então, era muito legal. E foi assim, gente, que eu fui mesmo. Desafios porque eu não sabia absolutamente nada. Eu não sabia como é que fala corte de cabelo, não sabia sobre os alisamentos, eu só sabia o básico do básico. Eu não sabia escovar um cabelo, não sabia lavar. Gente, eu sou bem pequena e as minhas mãos é pequena. E o meu amigo lá do salão, ele era bem grandão, as clientes amavam quando ele lavava o cabelo dela. E aí, gente, eu comecei a me apaixonar por pequenas coisas, tipo transformação. Ele era excelente em cabelos loiros e ali eu não imaginava que eu ia gostar tanto, né, da área de salão, mas eu comecei a me apaixonar mesmo era pelas loiras. Eu queria ser igual a ele, né, fazer as mechas igual a ele, só que aí, gente, ele escondia as fórmulas de mim, né, então eu só auxiliava ele. O que ele deixava pra mim eram os alisamentos, era as progressivas. Quando eu comecei a me interessar pelos alisamentos, era porque ele falava para os clientes que os cabelos dela ia ficar, né, liso da primeira lavada, quando elas fizessem a progressiva. Só que as clientes acreditavam por quê? Eu sou lá da Bahia, né? Hoje já tô com 29 anos, mas naquele tempo ele era o bambambam bam, bam da minha cidade, porque ele era daqui de São Paulo, e eu vou contar pra vocês, né? Mas por não saber nada dessa área, assim, né, de fazer o básico, ele me deixava lá, né? Então eu fui aprendendo a passar uma coloração, a lavar um cabelo, depois eu fui aprendendo a fazer uma progressiva. Só que até então, gente, antigamente era uma química para todos os cabelos. Então era uma progressiva para loiro, para cabelo escuro, para cabelo vermelho, tudo. Dava certo? Dava. Porém, vamos dizer, o meu cabelo é cacheado, eu sempre mantenho ele assim curto, igual vocês podem ver. E eu já sofri, gente, bastante com progressiva e relaxamento. Primeiro, eu usava guanidina no meu cabelo e aí jogava progressiva com formol. Gente, era muito difícil, tá? Porque assim, eu me sentia incomodada com aquilo. Nossa, era aquela fumaça toda. Eu já até imaginava. Eu gostava do resultado, porém eu ficava, nossa, eu ficava já, né, aterrorizada porque era muita fumaça. Só que até então era aquilo que tinha para o momento e continuei. Só que eu comecei a perceber, né, que só os relaxamentos em si, eles faziam efeito. E foi aí que eu comecei a procurar entender sobre os relaxamentos e comecei a trabalhar um tempo só com relaxamentos. Nesse caso aí, gente, eu comecei desse jeito aí, né, com a cara e a coragem. Só que o que acontece? Eu comecei a ver que a maioria das clientes, elas voltavam para retocar o alisamento. A primeira vez ele fazia aquela propaganda, tudo mais, as clientes ficavam encantadas por ele, né? Só que, gente, não alisava o cabelo das clientes. E quem era que tinha que refazer e eu não recebia um tostão por isso? Era eu. Sei que tudo bem, passou-se um tempo, a gente fechou a sociedade, porque depois eu virei sócia do salão, investi o dinheiro e aí ele me deu um golpe. Aí ele foi embora e a gente não tinha o que fazer, fiquei por isso mesmo, né? Paguei a dívida e acabou-se. Tudo bem. Aí eu passei um tempo, abri meu próprio negócio, comecei a trabalhar e aí eu já voltei com os alisamentos. E aí, gente, a minha história é muito longa, então eu não vou contar tudo, mas eu vou contar como eu comecei aqui em São Paulo. Eu já gostava dos alisamentos, nunca era fã de progressiva.
porque eu tinha que fazer 2 serviços e eu odeio ter que fazer um serviço que é demorado e ter que fazer o serviço 2 vezes. No caso, antigamente era relaxamento e progressiva para dar o cabelo ficar maleável. Porém, eu comecei a perceber que ao longo de anos, tipo, acho que menos de 2 anos, 3, entrou várias progressivas no mercado. E vai progressiva de chocolate, progressiva de maracujá, de morango, olha, de tudo que vocês quiserem. Tinha. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei assim, não, eu tenho que fazer algo que seja diferente. Por quê? Eu tinha vários problemas. Pessoas que chegavam com o cabelo muito seco, muito espigado, clientes que reclamavam que o que fazia progressiva agora, daqui a pouco o cabelo já tinha que estar retocando a raiz. Gente, eu comecei a investir nessa área de alisamentos. Por quê? Porque eu comecei a me colocar no lugar da cliente. Quando eu fazia somente o relaxamento, ou inventei também de fazer somente a progressiva, não alisava. Não alisava, os pezinhos aqui do cabelo ficavam resistentes, ficavam duros. E eu sofri muito com isso. E tinha a questão também da fumaça, a ardência no couro cabeludo que ficava. Eu sempre usei as melhores linhas no salão, porque eu trabalhava no salão. Meu cabelo não... Hoje meu cabelo é curto, mas eu já passei pela transição. Meu cabelo era um black bem grandão, lindo, só que por eu trabalhar com alisamentos, eu vi que as pessoas começaram a ficar com preconceito e na verdade também eu já queria mudar, né? Claro, cortei o meu e fiquei assim. E aí o que acontece? Alisei. Hoje, comparado ao meu cabelo que era antes, vocês precisam ver, não tinha cabelo, meu cabelo não crescia, não desenvolvia, podia usar as melhores linhas, não tinha cabelo. Sabendo desses problemas que as clientes já tinham, né? De não conseguir ter o cabelo liso, não ter o cabelo bonito, sempre estar no salão e não ver resultado, e foi aí que eu falei, não, vou pesquisar, porque eu sei que tem outra forma de alisamento. E aí achei na internet, né, claro, tioglicolato, e agora eis a questão, qual usar, qual marca usar, como seguir, e se você olhar lá tioglicolato, vai estar quebra-cabelo, vai estar corte químico, vai estar desgraçou meu cabelo, me desculpe a palavra, tá, gente, mas assim, vai estar várias coisas lá na internet. Só que o que acontece? Teve uma época na minha vida que eu sempre li, e eu li muito, eu sou uma pessoa que eu estudo muito, então basicamente hoje qualquer coisa que acontece nos cabelos eu já sei identificar. Se a cliente faz isso aqui de errado, eu sei identificar o que ela fez de errado. Então assim, porque eu leio muito, gente, eu faço muito teste de mecha, eu analiso muito o couro cabelo da cliente, o cabelo da cliente, eu quero saber o desejo da cliente, qual a dificuldade que ela tem. E um belo dia, eu era bem mais nova, comecei a ler, né, uma revista sobre produtos capilares, e lá tinha uma pergunta que fizeram ao dono da L'Oréal, por que ele não fazia progressiva. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, né? Por quê? Você pode ver que nenhuma marca famosa faz progressivas. Querendo ou não, na internet você vai ver vários comentários ruins e vários comentários bons. Por isso que eu comecei a estudar sobre o alisamento. Então, quando eu entendi que o próprio dono da L'Oréal, que é rico, gente, empresa bilionária, falou que não fazia progressiva porque os produtos deles não iam penetrar em cabelos que tem progressiva, eu acordei, entendeu? Mas eu demorei anos, tipo, eu comecei a fazer os alisamentos definitivos para quem quer sair de progressiva, tem 4 anos. Por quê? Agora a gente consegue fazer somente o alisamento, vamos dizer assim, eu tenho um cabelo que é fino e tá com coloração. Você tem um alisamento que você pode usar nele, sabe? Tem um cabelo que é mais resistente, tem um alisamento para ele, tem, é o alisamento médio. Então você tem várias etapas de alisamento para cada cabelo. Agora vamos dizer que tem uma cliente que tem alergia à amônia e tudo bem, aí você não pode fazer nada. Mas tem outros alisamentos, que é hidróxido de cálcio, tem a guanidina, que eu também tenho clientes que fazem guanidina. Então eu comecei a trabalhar somente com alisamentos com tioglicolato por causa disso, porque ele me permite facilidades, ele me permite fazer soltura de cachos, permite fazer coloração, descoloração e aquele liso perfeito, incrível com tioglicolato. Você realmente trabalhar com tioglicolato, que eu prometia o liso perfeito para as minhas clientes, eu já fazia teste de mecha, eu já fazia alisamento em cabelo descolorido. E aí, gente, foi um período bem difícil na minha vida, porque a maioria das profissionais do meu bairro começou a me julgar. Então, eu falei assim, eu vou ter que mudar de estratégia. Vou começar, né, estudar mais
sobre o alisamento para ter argumento para falar com os cabeleireiros. Porque hoje eu não dou aula, né? Porque assim, eu dou dicas para as minhas clientes e as minhas amigas de outros estados que eu não conheço, que me acompanham. Mas a maioria dos cabeleireiros, eles têm medo de trabalhar com tioglicolato. Por quê? Porque antigamente você só comprava o produto no mercado e jogava no cabelo, né? Vou dizer que jogava. E o que acontecia? Tinha corte químico, a maioria das clientes ficavam desesperadas, era aquele cheiro forte. E o interessante é que sempre houve os alisamentos, sempre houve o tioglicolato. Sempre houve as empresas top que sempre trabalhou com tioglicolato. Porém, quando chegou a progressiva, por ser mais fácil, os cabeleireiros tirou os alisamentos do mercado. Porém, se você pegar uma cliente que tem alisamento e pegar uma cliente que faz a progressiva, você vai ver a diferença. Aí, o que aconteceu? Eu comecei, né, a atender várias clientes, as pessoas iam, já que eu quero experimentar e tal. Aí, o que aconteceu? Fazer o teste de mecha. Gente, é muito importante você realizar o teste de mecha. A cliente pode ter o cabelo virgem como for, vocês têm que fazer o teste de mecha, tá? Até porque depois que o Covid chegou, aqui em São Paulo, como eu atendo em São Bernardo do Campo, aqui é grande, a cidade é muito grande, então você vai pegar cliente de todo tipo. Cliente com anemia, cliente que toma antidepressivo, cliente que teve Covid, cliente que tem alopecia, tireoide e hipertireoidismo. Essas 5 causas são uma das 5 causas que causa corte químico, quebra, alopecia, né? Às vezes você não sabe, mas tem cliente que chega aqui no salão com o cabelo caindo. Não é quebra, é caindo. E elas acham normal. Porém, igual eu falei pra vocês, eu já trabalho com isso há um bom tempo, então eu já sofri com isso. Eu sempre observei as clientes que chegavam no salão e os problemas das clientes. O que acontece? Nesse caso, eu comecei a perceber uma situação, né, que eu tenho certeza que vocês vão também entender o que eu tô falando. O nosso couro cabeludo é como se fosse um campo cheio de árvore. Imagine que toda vez que você vai retocar a progressiva, você coloca agrotóxico nesse couro. E aí, eis a questão. A maioria das pessoas fala assim, mas eu faço somente na raiz. Mas a raiz é o principal. Porque se você não quiser, passar a prancha ou passar o secador no seu cabelo, você não passa. Entendeu? Só que o que acontece? As pessoas que fazem progressiva, elas têm dificuldade de deixar o cabelo somente com a progressiva. Elas têm que depois fazer finalização e pranchar. Toda vez que elas passam progressiva na raiz, elas escovam e prancham todo o cabelo. Escova e prancha, gente, todo o cabelo. Ela não só escova onde cresceu ou onde aplicou o produto. Não, na hora da passada da prancha, vocês podem observar, as cabeleireiras, elas passam a prancha, vamos dizer, 10 vezes na raiz e 5 vezes nas pontas. Cada passada que você dá com a 150 graus, no comprimento e pontas, as suas pontas vão ficando ralas e queimadas. O cabelo começa a perder densidade, começa a perder água. Outra coisa muito interessante que vocês podem observar, a pessoa que tem um cabelo muito enrijecido, quando ela lava o cabelo e senta na cadeira do salão, o cabelo começa a pingar água, pingar. Por quê? O fio está plastificado. Então, agora eis a questão. Vocês também podem ver que esses cabelos é os mais difíceis de pegar tratamento. Por quê? Porque o cabelo está plastificado. Aí eu vou falar um grande segredo para vocês. E quando as clientes começou a falar para mim, mas isso quebra o cabelo, isso já saiu de linha. Meninas, eu atendo até cabeleireiras que vêm como cliente e no final descobrem que é cabeleireira. E aí, sabe que elas me falam, no final elas falam assim, nossa, Jaque, quando eu falei que ia fazer meu cabelo com você, a tal pessoa falou que não era pra eu fazer porque meu cabelo é quebrar. Hoje, a maioria dessas clientes, elas têm cabelos grandes, elas têm cabelos bonitos, né? E assim, não todas, porque teve umas que chegou pra mim com corte químico, o cabelo bastante danificado. Então assim, eu consigo entregar um liso perfeito, mas também eu não consigo entregar aquele milagre no cabelão, né, meninas? E quando eu comecei a ver que as clientes começaram a gostar, gente, caí dentro, sabe, dos alisamentos, comecei a pesquisar, estudar. Hoje eu já tenho a ficha de anamnese, faço os testes de mecha. Depois eu irei mostrar pra vocês.
as fichas de anamnese. Então, assim, dependendo de cada região, né, tem os tipos de cabelo que é mais, que vai se adaptar mais com um do que com outros. Igual lá na Bahia, a maioria dos cabelos usam mais guanidina, porque o cabelo aceita mais a guanidina. Só que aqui em São Paulo, aqui tem mais outros tipos de cabelo, então você tem que incrementar, né, alguns outros alisamentos. Condição. Então, quando elas me perguntam, e como é o tratamento? O tratamento é simples, né? O tratamento é simples, você pode usar uma marca que você se adapta, né? E tudo bem. Seguindo certinho, fazendo sempre teste de mecha para fazer uma descoloração, você vai ter seu cabelo incrível. Por que eu falo isso? Porque tem que fazer também, claro, um teste de mecha. Você faz alisamento com tioglicolato e você vai lá e coloca o X de 40. Não pode, gente, porque o cabelo já está alisado. Você pode ver que não tem necessidade. Se o cabelo já está alisado, por que você vai usar um OX de 40 ou um OX de 30? Não tem precisão. Usando um OX de 10, de 20 volume, você vai ficar mais tempo no produto no cabelo, vai. Só que você vai ter um loiro bonito, vai ter um loiro perfeito, tá? E outra coisa também que é muito importante, eu tô falando essa questão porque tem pessoas que fazem alisamento hoje e já quer descolorir semana que vem. Não, você tem que ter 4 semanas e fazer cronograma para você fazer outra química, porque você vai fazer uma descoloração do seu cabelo, então o seu cabelo tem que estar preparado, tá? O processo do alisamento com o tioglicolato é um processo que ele é cauteloso. Então, assim, não é porque é um alisamento que é compatível que você vai fazer qualquer coisa no seu cabelo, não. Tem que ver o seu histórico capilar, quais produtos você já tem no cabelo. Eu pego um cliente que tem guanidina, eu tenho que fazer transição de guanidina para o tioglicolato, porque a química se adere melhor. Tem um cliente que tem progressiva, coloração em mechas, então eu tenho que fazer transição. Então, é só os cuidados, tá? Fazendo a ficha de anamnese certinho, fazendo um teste de mecha, sabendo qual tioglicolato você vai usar para aquele cabelo, você vai ter um alisamento perfeito. Na questão de fazer a aplicação do produto, o produto em si ele já vem pronto. A única diferença é que você vai saber qual que a cliente vai usar. É o fraco, é o médio, é o forte? Sabendo disso, você vai, lava o cabelo, faz o teste de mecha, vê quanto tempo o produto ficou e faz a aplicação do produto, tá bom? Tem outra coisa também que é de extrema importância, na ficha de anamnese que vou mostrar para vocês, eu tenho várias perguntas lá. Se a cliente teve Covid, teve anemia, ou toma remédio, ou teve depressão, tem hipertireoidismo, igual eu acho que eu falei no outro vídeo. Por quê? Porque nesse caso, geralmente eu sempre corto a mecha do cliente e faço o teste de mecha fora da cabeça da cliente. Porém, como aqui em São Paulo, eu comecei a perceber que tem várias mulheres que sofrem com hipertireoidismo e anemia, eu comecei a fazer o teste de alisamento na cabeça, tá? Até porque se você corta o cabelo da cabeça, ali não tá mais passando corrente sanguínea. Quando você corta o cabelo da cabeça e fica só com a mechinha solta, você vai fazer só o teste para ver se o produto passa naquele teste naquela mecha. E ali, naquela mecha que você cortou, você vai fazer o teste de ver se de resistência. Se o cabelo é elástico, é claro, você não vai fazer. Mas aqui no couro cabeludo, você vai fazer o teste de quanto tempo exato o produto fica no cabelo. Se a cliente tiver anemia, o cabelo age muito rápido. Se a cliente tem algum problema de hipertireoidismo ou tireoide ou alguma coisa, aí eu recomendo ela fazer esse tratamento, repor as proteínas, as vitaminas e depois vir realizar o alisamento. Até porque o alisamento no couro cabeludo ele tem Tô falando isso porque isso é muito importante. Porque a partir do momento que você faz o teste de mecha na cabeça da cliente, você vai ter contato diretamente com a corrente sanguínea da cliente. Então, ali, naquele teste de mecha, você vai saber como a saúde da cliente está. É muito incrível, meninas, porque vamos dizer que a cliente fez 3 progressivas no mês. Eu conheço cliente que fez 3 progressivas no mês e quando veio fazer o alisamento, eu cortei o teste de mecha, então na onde estava só a raiz crescida, o teste de mecha passou. Vai eu fazer o teste de mecha. Não, aí fui fazer o alisamento na cabeça da cliente, o cabelo começou parecendo que estava dando uma reação no couro cabeludo. E aí, como a gente vê, você já tem noção, não, o que é que está acontecendo? Mas por quê? A cliente falou, né, que fez 3, uma progressiva
não pegou, ela foi lá e fez outra e a cabeleireira falou, vai, vamos fazer outra porque não pegou. Então, assim, a maioria das vezes isso acontece. E na ficha de anamnese, o contrato que você vai fazer com a sua cliente, se ela esconder essa informação e o cabelo tiver qualquer reação, a culpa não é sua, entendeu? Porque, na verdade, o que aconteceu? A cliente escondeu aquilo de você. Então, é por isso que tem que fazer o teste de mecha na cabeça. Se for possível, faz em 2, 3 partes da cabeça para você ter segurança. É trabalhoso? É, mas o resultado no final é surpreendente e você consegue ter vários clientes. Como eu sempre amei essa área de alisamentos, hoje eu faço os meus anúncios na internet, eu vendo o meu, como é que fala, o meu serviço para várias pessoas, trabalho somente para hora marcada, né? Então, assim, é muito bom você se especializar. Ah, você tem medo de fazer alisamento e minha cliente vai achar ruim que eu falo que é alisamento. Não, quando as clientes acharem ruim ou tiver dúvidas, mostre para as clientes que o alisamento é número 1 em recomendação pela Anvisa e dermatologista, porque realmente isso é verdade, né? Então, assim, se você me perguntar para mim 10 coisas, 10 argumentos, eu vou te dar 10 ou até mais argumentos para você trabalhar com tioglicolato. Até porque sempre você vai ver que só as linhas top, linhas importadas, que trabalham com tioglicolato. Esses cabelos cheios que vocês verem na televisão, encorpado, são tioglicolatos, né? Tem outros alisamentos? Tem. Só que eu, igual eu falei pra vocês, eu gosto de trabalhar com tioglicolato pela facilidade de você fazer coloração, descoloração, não desbotar seu cabelo. O tioglicolato você encontra em qualquer lugar, não é privado, tá? E assim você pode vender para sua cliente e ser feliz. Outra coisa muito importante também é a questão do tioglicolato. Ele não dá caspa, não afinar o seu cabelo, você tem aquele liso incrível, sedoso, macio, brilhante, o retoque é duradouro. Tem clientes que vêm no salão 2 vezes ao ano, tem cliente que vem no salão a cada 3 meses. Aí você vai falar assim, nossa, mas desse jeito eu vou morrer de fome. Não. Tudo é seu marketing. Você criando o marketing certo, você fazendo o seu trabalho certo, você vai atender no mínimo, até 20, 25 clientes num mês. E nesse caso, vamos lá, eu cobro um alisamento definitivo, um retoque de raiz, R$350, né? Eu tô falando isso pra vocês porque, na verdade, eu não sei quem vai ver esse vídeo, mas eu espero que vocês tenham noção mais ou menos de quanto você vai ganhar. Imagine você fazendo 2 alisamentos com tioglicolato no dia, entendeu? Então, assim, é muito legal, porque você vai poder falar para sua cliente, olha, não arde, não queima, não desbota o seu fio, você não vai ter que pintar daqui a 4 dias porque seu cabelo está desbotado. Então, assim, meninas, é muito legal vocês trabalhar com alisamentos, tá? E é só isso, né? Depois eu vou mostrar o resultado das fotos para vocês. E eu espero que vocês gostem do vídeo.